morte do Rei Pelé parece ter marcado apenas o início de um pesadelo para o Santos. Um clube histórico e centenário que com certeza vive sua pior crise. Mesmo sendo um celeiro de verdadeiras joias e ter arrecadado uma fortuna com venda de jogadores jovens, o Peixão tem uma das maiores dívidas do Brasil, aliado a uma das piores diretorias esportivas que já existiram. Apesar do bom início no Campeonato Brasileiro, não é pecado falar que esse time luta para não cair, mas é justamente nessas horas que surgem os heróis. E com a ausência de Marcos Leonardo na seleção sub-20, David Washington, de apenas 17 anos, chocou o Brasil e pode ser o novo Raio da Vila, assim como foi Neymar, Rodrigo e outros. E é por isso que hoje vamos entender quem é David Washington, da onde veio e qual será o potencial dele pro futuro. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. A OneX, patrocinador oficial do Barcelona, do Brasileirão e de outros gigantes do futebol mundial, está apoiando esse vídeo. Lá você vai ter as maiores odds, pagamentos super rápidos e se você quiser fazer a sua fezinha, é o lugar mais confiável. Você também tem a opção de dar o seu palpite nos esportes. É hora de colocar o seu conhecimento em esportes em prática. O primeiro passo é cadastrar. Segundo, você faz um depósito e usa o cupom J101 para ganhar um bônus de até R$ 1.500. Agora é só dar o seu palpite e correr por abraço. Mas o JR te lembra uma coisa, joga com responsabilidade. No começo da temporada, todos os fatores apontavam para um verdadeiro desastre no Santos. Mas quem vê cara não vê coração, já dizia o ditado. Nesse exato momento, o Santos está na 7ª posição do Brasileirão. Em 6 jogos, o Peixe ganhou 3 partidas, empatou 1 e perdeu 2. Algo que parece surreal para a torcida que viu esse time no Paulista. Pode até não parecer muita coisa, mas clubes muito mais fortes que o Santos, como Flamengo, Grêmio, Inter e Corinthians, estão abaixo da tabela e com campanhas piores. O rival paulista, inclusive, está na zona de rebaixamento. Mas o cenário de hoje é completamente outro se compararmos com o início de 2023, que todos os torcedores do Santos só esperavam o rebaixamento. Um elenco limitadíssimo, com muitas dificuldades para atacar e principalmente para se defender, com um jogador ou outro se salvando. E pro desespero de quem chora, a diretoria do Peixe não passa de uma piada. O presidente Andrés Rueda já conseguiu conquistar o ódio da maior parte dos santistas, junto do coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão. Ambos têm muita dificuldade ou simplesmente falta de vontade de trazer reforços de peso pro time. E apesar de diminuírem a dívida do clube em 92 milhões, ainda sobraram 601 milhões. O Santos está de veras quebrado. A necessidade de dinheiro é tanta que a camisa do clube até mesmo parece um abadá, segundo o próprio presidente, com mais de 10 patrocinadores estampados por toda a camiseta. E pro pesadelo ficar completo, ainda estoura a bomba do escândalo das apostas envolvendo Eduardo Bauerman, um dos principais jogadores do time. Tudo dando errado e todos fazendo força para acabar com essa instituição gigantesca que se chama Santos Futebol Clube. Mas abençoada é a Vila Belmiro, aquela que acolheu o maior de todos os tempos, aquela que viu em seu berço crescer o rei do futebol. E aonde o talento do rei foi lapidado, jamais se fará escasso de novos talentos. E apesar de Nathan Santos e Ângelo Gabriel serem muito promissores, dessa vez surge no elenco principal, sem nem ser maior de idade, David Washington, de apenas 17 anos, um jogador muito jovem, mas que tá chamando a responsa e comandando o ataque do Peixe, sendo um exemplo para todos os bagres à sua volta e sendo o homem-gol que o Santos precisa. Rápido, forte, talentoso e cheio de vontade de marcar. Um garoto determinado e que não desiste de praticamente bola nenhuma. Tem uma ótima noção de jogo, construindo não só para o ataque, mas também para a construção das jogadas. Sinceramente, quem viu as 2 primeiras partidas desse garoto já se assusta, porque mesmo apesar de ter somente 17 anos, ele parece ser muito mais experiente do que condiz sua idade. Se posiciona de maneira inteligente, até mesmo esperando a linha da bola para evitar o impedimento intuitivamente. David Washington é um herói completamente improvável. Ninguém esperava que um atacante tão jovem fosse resolver os problemas desse jeito. E nesse exato momento, todos os olhos do mundo da bola estão voltados para esse garoto. Apesar de não ser o seu forte, tem o drible como uma característica e não tem medo de partir para cima para tentar uma jogada. O garoto tem 1,87 e sabe muito bem como aproveitar o seu corpo para criar jogadas ou até mesmo buscar uma falta. Mas o que mais me impressionou no seu início foi o faro de gols, aliado a uma baita personalidade para chegar em jogos desse tamanho e meter gol, sem falar na grande categoria de bater na bola. Tudo isso já o transforma em uma grande ameaça, mesmo tendo tão poucos jogos no profissional. Até agora tem apenas 6 jogos pelo time principal, 2 deles como titular. David marcou as 2 vezes, na vitória do Peixe contra o Bahia por 3-0 e contra o Vasco, em São Januário por 1-0. É claro que o menino David ainda tem alguns pontos que precisam ser trabalhados. A começar é que David parece ter pouca confiança para arriscar passes mais verticais, buscando o ataque.
Talvez isso possa ser a ansiedade de um jovem, coisa normal. A gente só tá vendo o talento desse garoto agora. Mas em 2022, David foi citado pelo jornal inglês The Guardian como uma das 60 maiores revelações do futebol mundial. Natural de Itumbiara, na divisa de Goiás com Minas Gerais, David viu sua primeira grande chance ao ingressar nas categorias de base do Grêmio. Mas quando o Santos lhe fez uma proposta, o longo histórico de sucesso de meninos da Vila deve ter feito a diferença. E foi assim que David e sua família arrumaram para Vila Belmiro em 2016. David chegou de mansinho, foi ganhando destaque aos poucos na base santista. As primeiras oportunidades no profissional vieram só agora em 2023. Em sua estreia, jogou apenas nos acréscimos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas sua carta de apresentação viria na Copa Sul-Americana, quando depois de uma febre, Marcos Leonardo não pôde estar na partida. Ali era a chance de David, que não conseguiu balançar as redes, mas por muito pouco não fez um golaço. E foi uma ótima notícia em meio à derrota sofrida por 1-0 frente aos argentinos. Com Marcos Leonardo a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial da categoria, David Washington passou a ser a primeira opção do técnico Odair Hellmann para a equipe titular, mesmo com a forte concorrência de Bruno Mezenga, que foi destaque no Paulistão pelo Água Santa. E a expectativa é que daqui muito pouco tempo os europeus venham e queiram contratar David Washington, certo? Pois é, dessa vez foi um brasileiro que tentou se adiantar. David chegou a ser procurado pelo Flamengo. Os valores não foram divulgados, mas ele não quis e renovou seu vínculo com o Santos e tem contrato até 2026 e uma multa rescisória superior aos 100 milhões de reais. Mas se o garoto continuar nessa sequência, não vai demorar muito até que alguém realmente esteja disposto a pagar essa multa. E essa grana toda vai estar sob comando da diretoria do Santos. E eu quero saber a sua opinião. Pra onde vai essa grana? E o que esses caras fizeram com as transferências milionárias dos jovens jogadores que foram vendidos recentemente? Sinceramente, me dá dó de ver um time gigantesco como o Santos passando por tantas dificuldades e precisando de que garotos salvem um clube histórico. E se você quiser conhecer Cauã Basile, um garoto mais jovem que David Washington e que promete ser ainda maior, eu vou deixar no card. Te espero lá. Aquele abraço e tchau!